Mas por que eu classifico a ação do Irã como um sucesso? Porque foi uma resposta política que era necessária, um ataque contundente, porém telegrafado, avisado, e que, para além de ser uma resposta política, para dar o recado de que Israel não pode tudo, também serviu como um teste, gente. Um teste. E que, na minha interpretação, foi um teste muito bem sucedido. Porque, embora a grande maioria dos drones e mísseis tenham sido abatidos pelo sistema de defesa israelense, alguns conseguiram romper a barreira. E eles começaram com os drones mais lentos e depois terminaram com mísseis um pouco mais rápidos. Todos ultrapassados. O material utilizado pelo Irã não é o melhor material que o Irã tem. Tá aí, né? E ataca Israel com drones e mísseis e pede para os Estados Unidos ficarem de fora. Essa é a grande notícia dos últimos dias, né? O ataque que o Irã fez a Israel. O primeiro ponto, tá, é que podemos falar em contra-ataque, né, gente? Podemos falar em contra-ataque, porque se você tá perdidão no rolê, o que aconteceu, né? Israel, há algumas semanas, atacou a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, matando 7 funcionários do governo. Então essa ação iraniana é uma resposta ao ataque de Israel. Tá? E esse ataque, gente, muita gente preocupada com o início de uma terceira guerra mundial, olha, eu não sei dizer, inclusive, se nós já não estamos numa terceira guerra mundial, mas se nós estivermos, e o conflito esteja apenas escalando, isso nós só vamos conseguir saber exatamente quando a gente for olhar em perspectiva, não sei se nós já não estamos nesse processo de terceira guerra mundial, pelo menos desde o momento em que a OTAN decidiu formar uma coalizão de 30 países para enfrentar a Rússia. Né? Quando se construiu essa narrativa de que a Rússia invadiu a Ucrânia 2 anos atrás, e não quando se entende o conflito Rússia e Ucrânia numa perspectiva que vem se arrastando pelo menos desde 2014. Quando teve o golpe na Ucrânia, a criminalização dos partidos de esquerda, a guerra no Donbass, né? Uma região onde a maior parte da população quer se juntar com a Rússia. Quer dizer, tudo isso é esquecido para dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia. A gente sabe que não é bem assim, a coisa é muito mais complexa que isso. Mas o fato é esse, nós temos 30 países contra a Rússia na Ucrânia, eles só não estão lutando diretamente, mas a coisa vem escalando. Né? E o Netanyahu acha que pode tudo, porque como ele vem promovendo há décadas uma limpeza étnica, né, sobre os palestinos de Gaza e da Cisjordânia também, ele agora elevou isso para um genocídio escancarado, atacando hospitais, crianças, basicamente somente alvos civis. Tanto é que dos dezenas de milhares de mortos, quase todos são civis, a maior parte mulheres e crianças. Sequer há um exército combatendo o exército de Israel nessa guerra contra o Hamas. O Hamas não tem exército. Tem algumas milícias ali que estão tentando, da maneira que conseguem, fazer a defesa. E tudo isso está acontecendo por causa do ataque lá do Hamas, né, no final do ano passado. Hoje a gente já sabe que Israel tinha informação e, em alguma medida, inclusive facilitou o ataque para justificar a reação absolutamente desproporcional que eles vêm executando desde então em Gaza, né, promovendo aí talvez o maior genocídio do nosso tempo. Engraçado que Israel acusou o Irã de desproporcionalidade, porque nessa loucura aí de atacar Gaza e os palestinos, Israel já atacou vários outros países. E quando você joga uma bomba numa embaixada, tá, que é como se fosse, não é exatamente, mas é como se fosse um território iraniano na Síria, você obviamente está fazendo uma declaração de guerra. E depois vem dizer que o ataque foi um equívoco. Ninguém ataca uma embaixada, tá, um alvo tão específico, de maneira equivocada. Não teve equívoco nenhum. Né? Israel está testando os limites do que pode fazer. Com
intenção de poder fazer tudo. Só que, assim como os Estados Unidos apoiam Israel, e a gente já tem a Grã-Bretanha, a Alemanha, enfim, temos também um bloco oposto. O ataque do Irã a Israel ensejou uma reunião, né, extraordinária ali, meio que de emergência na ONU, onde não houve acordo. E o que a gente viu? A gente viu os Estados Unidos se posicionando do lado do Irã, né, inclusive em algum tom de ameaça, embora tenha dito que vai defender Israel e não atacar com Israel. E a gente viu o quê? China e Rússia dizendo que os causadores dessa crise e dos ataques foram justamente as ações de Israel. Nós temos flagrantemente dois blocos militares se formando, gente. Nós estamos falando de grandes potências militares, de grandes potências nucleares que estão formando blocos. O ataque do Irã foi um sucesso, tá, gente? Foi um sucesso, porque a questão é a seguinte. Quando começou todos os rumores, eu estava achando estranho, porque, poxa, quem quer fazer um ataque para atingir violentamente o adversário não anuncia. Não, o Irã estava anunciando que iria atacar, deu tempo para que Israel e seus aliados se preparassem para se defender, invocou o artigo 51 da ONU, que dá direito de resposta, né, para o país que é atacado, quer dizer, fez tudo como manda figurino. E eu tenho para mim que o objetivo não era destruir muitas bases militares e atingir muitos alvos em Israel. É que o Irã ficou numa situação que ele não podia simplesmente não fazer nada. O custo político disso poderia ser alto internamente. Afinal de contas, morreram 7 funcionários do governo, uma embaixada, né? A princípio, com o perdão da simplificação aqui, um território iraniano na Síria. Isso não podia ficar sem resposta. Então era necessária uma resposta contundente. Mas essa resposta contundente me pareceu muito bem calculada para que o Irã não pudesse ser acusado, pelo menos, ele vai ser acusado, tá? Mas pelo menos que ele possa conseguir se defender da acusação de estar deliberadamente produzindo uma escalada do conflito da região. É mais no sentido de dizer assim, Israel não pode tudo. Porque se o Irã não faz nenhuma retaliação, Israel estaria autorizado a dobrar mais uma vez a aposta, como vem dobrando. Entretanto, a resposta do Irã foi bastante bem calculada. A mídia estúpida e sionista brasileira replicou algo que a mídia gringa está dizendo, que o que era esperado era o ataque do Irã a uma embaixada de Israel num outro país. Ah, claro! Pensem, gente, pensem. Então a resposta ideal, segundo o que a mídia está dizendo, seria atacar um país que não tem nada a ver com o conflito. Só porque tem uma embaixada de Israel. Não me parece uma resposta razoável. A resposta do Irã me pareceu bastante razoável. Se fala aí em quase 400 projéteis, né? Entre drones e mísseis, né? 2 tipos de mísseis, né? A maior parte deles lançados do próprio Irã. E que foram abatidos não só pelo Iron Dome, né? O domo de ferro lá de Israel, mas também com a ajuda dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Jordânia. Também ajudaram na defesa. Mas por que eu classifico a ação do Irã como um sucesso? Porque foi uma resposta política que era necessária, um ataque contundente, porém telegrafado, avisado, e que, para além de ser uma resposta política, para dar o recado de que Israel não pode tudo, também serviu como um teste, gente, um teste, e que na minha interpretação foi um teste muito bem sucedido. Porque embora a grande maioria dos drones e mísseis tenham sido abatidos pelo sistema de defesa israelense, alguns conseguiram romper a barreira. E eles começaram com os drones mais lentos e depois terminaram com mísseis um pouco mais rápidos. Todos ultrapassados. O material utilizado pelo Irã não é o melhor material que o Irã tem. Foi flagrantemente um teste para saturar o sistema de defesa israelense e conseguir entender o que Israel é capaz de se defender. Então ali eles não mostraram o melhor da sua artilharia. Eles simplesmente procuraram entender como que funciona a defesa de Israel.
E por que foi muito bem sucedido? Porque alguns mísseis, sobretudo os mais rápidos, que foram disparados mais no final, conseguiram furar a defesa. Então eles já têm uma noção do que Israel é capaz de interceptar. E o objetivo não era matar civis e nem mesmo atingir os principais alvos militares. E só um adendo, você sabe onde é que fica o QG do exército de Israel? No coração de Tel Aviv. Foi propositalmente ali construído, numa área densamente povoada por civis. E aí eu vos pergunto, quem é que gosta de utilizar escudos humanos? Percebem? Estão entendendo? O nível de crueldade de Israel é nesse tom. Eles acusam os outros daquilo que eles mesmos fazem. Da mesma maneira que eles financiaram o Hamas, da mesma maneira que eles minaram a OLP, enfim, e todos os partidos, né, o Fatah, enfim, os partidos que estavam mais dispostos a negociar para criar o inimigo perfeito, da mesma maneira que fizeram vista grossa aos ataques do ano passado, que ensejaram a reação em Gaza, inclusive matando a sua própria população durante a ação. Israel não tem limites, gente. Israel não tem limites. E não é aqui ficar do lado do Irã ou qualquer coisa. Mas Israel precisa ser parado. É necessário parar Israel. E o recado do Irã foi esse: não se metam. E ainda mandaram um recado para os Estados Unidos: olha, por nós, fica por aqui a história. Eles nos atacaram, nós contra-atacamos, nós reagimos ao ataque deles, invocamos o artigo 51 da ONU, avisamos e demos uma demonstração do que somos capazes de fazer. O Irã, que é uma potência militar, testamos, né, as defesas de Israel, mas por nós ficamos por aqui. Só que é lógico que essa declaração também vem no sentido depois de construir um arcabouço para a defesa política do Irã. Porque não vai ficar por aí. Não vai ficar por aí. Só que o Irã já disse, olha, eles nos atacaram, nós reagimos, e por nós vai ficar por aqui. Então agora, qualquer coisa que venha depois disso, do lado de Israel, o Irã vai poder utilizar politicamente essa sua postura para escalar o conflito. Só que os Estados Unidos não querem escalar o conflito. Tem vários motivos. Um deles é a própria eleição nos Estados Unidos, a opinião pública. Tá lá o Trump dizendo que nunca teve guerra no governo dele, ou pelo menos não esse tipo de guerra, né? Porque dizer que não teve guerra também não é verdade. Então tem a questão da eleição. E tem uma questão seguinte: por mais que os Estados Unidos possa se achar superior militarmente, uma guerra desse porte é absolutamente imprevisível, gente. A Rússia já se colocou ao lado do Irã. Nós já temos flagrantemente a formação de blocos militares. Então, se os Estados Unidos ajudam mais diretamente Israel a atacar o Irã depois do que aconteceu, vai mudar de figura. E Israel não vai fazer isso, pelo menos, não sem pensar muito bem antes nas consequências. Porque o Irã é uma potência militar, tem uma população muito maior, tem uma extensão territorial muito maior. E uma coisa, vamos também, né, concordar aqui, gente. Uma coisa é o que Israel está fazendo em Gaza, onde o seu exército está atacando parcas milícias, que é o que o Hamas consegue ter para se defender. Não há um exército lutando contra Israel. É muito fácil ficar atirando meses a fio sobre uma população civil formada majoritariamente por mulheres e crianças. Outra coisa é entrar numa guerra contra um exército de verdade. Israel não luta uma guerra em Gaza. Não há guerra em Gaza. Há um massacre, há um genocídio. É um exército contra uma população civil. Numa eventual guerra contra o Irã, nós vamos ter um exército contra outro exército. E aí a coisa é bem diferente. Porque por mais que o exército de Israel seja, assim, né, uma potência, uma das potências bélicas do mundo, e tem apoio dos Estados Unidos e dos países ocidentais, o Irã também é e também tem apoio. Então também tem esse custo. Então o custo de arriscar uma guerra nuclear, o custo de arriscar uma guerra de proporções mundiais entre as principais potências globais e o custo de enfrentar um exército de verdade é tudo algo que tem que ser calculado agora. O Irã precisava dar uma resposta contundente, mas me pareceu bastante bem calculada para que ela tivesse sido contundente o suficiente
para dar um parate-quieto no Netanyahu e dizer, olha, você não pode tudo aqui, tá? Essa linha você não cruza, mas nem forte demais para desencadear um conflito irreversível de maiores proporções na região e no mundo. E no meu entendimento foi bastante bem sucedido, porque eles conseguiram furar e foram testando até saturar. E eles entenderam o ponto de saturação de mais esse mito que cai sobre o exército de Israel, né? A inviolabilidade do domo de ferro. Não. Né? Eles lançaram aparelhos antiquados e lentos. E depois lançaram alguns um pouquinho mais rápidos. Para ver até quando, né, o domo de ferro era capaz de aguentar. E hoje o IRE já tem essa informação. E eu garanto que eles estão contentes com essa informação. Porque se aquela tecnologia ultrapassada, que não é nem perto da melhor que eles têm, produziu esse resultado, eles sabem que em havendo necessidade, eles podem sim fazer um ataque massivo que Israel não terá condições de suportar. Claro que Israel também pode fazer um ataque. Não só Israel, como seus parceiros. Mas é aquilo que eu falei. E o medo da destruição mútua. Então, assim, a gente não deve ser alarmista e dizer isso não é a Terceira Guerra começando, pelo menos ainda não. Ou talvez até já tenha começado e a gente ainda nem tenha percebido. Agora, é flagrante a formação de blocos militares antagônicos de superpotências. E a escalada dos conflitos parece cada vez mais irreversível. Irreversível. Vocês viram o Bitcoin nos últimos dias, hein? Hoje, basicamente, afundando. Sabe o que é isso? É o Bitcoin antecipando o que vai acontecer nos mercados amanhã. Então você vai ter explosão do petróleo, você vai ter explosão do ouro. É a economia de guerra, são os ativos de guerra. Então a tensão parece ter caminhado para um ponto de não retorno, porque é um acúmulo de tensões, que é aquilo que antecede o grave terremoto. Tá? Então vamos aguardar. Vamos aguardar. O meu ponto é, o Irã calculou muito bem o seu ataque para que aquilo não ficasse em resposta e desse o recado de que Israel não pode partir para além disso. Porém, o objetivo não era causar grande dano a Israel, e sim testar as defesas de Israel e entender o que seria o necessário para furar essas defesas. E a resposta, sobretudo dos Estados Unidos, vai muito nesse sentido, de não baixar a guarda na defesa de Israel, que é o seu protetorado, sua colônia na região, mas também não está predisposto, pelo menos, a participar de um ataque junto com Israel.